E está chegando mais criança aí, né, irmãos? Está chegando aí, entendeu? Esse ano é o ano das crianças. Amém? Glória a Deus. Vamos estender a mão aqui, irmãos, está orando para o nosso pastor, que vai estar ministrando para nós. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, já trabalhou. Vamos apresentar a vida dele, amém? Senhor, aqui está o teu servo, Pai. Nós sabemos que o Senhor já colocou a sua palavra no coração do teu filho. Oh, Senhor meu Deus, que nós possamos estar com nossos corações abertos, Pai, com nossos ouvidos, Senhor, abertos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa manhã, Senhor. E que nós possamos, Senhor, guardar a sua palavra em nosso coração. Senhor, continua usando o teu filho, Pai, para falar com a tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, nós somos, Senhor, carentes de ouvir a tua voz, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor, mais uma vez, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, irmãos. Mateus, capítulo 5. Estamos falando sobre o reino de Deus. Hoje, o nosso tema é: o reino forma um povo segundo o caráter do rei. Diga isso comigo: o reino forma um povo segundo o caráter do rei. Glória a Jesus. Mateus 5, a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, os irmãos viram que está numa língua estranha também. Os meninos estão... Agora os nossos irmãos, graças a Deus, podem ler. Talvez se invertesse, colocasse o deles para cima e o nosso para baixo, fosse até melhor, porque eles estão mais lá no fundo. É que nós temos um grupo de irmãos da Nigéria que eles não falam português, então os meninos estão ajustando aqui. Amém? E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podeis sentar, meus irmãos, por favor. Meus irmãos, alguém disse que nós temos aqui nesse texto a estrada que nos leva à verdadeira felicidade. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Sermão do Monte é para nós. Amém? O Senhor dirigiu esta palavra mais especificamente para os seus discípulos. O verso 1 diz que tinha uma multidão, Jesus sobe ao monte, Jesus assenta-se, e aí diz assim: aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, antes de tudo, esse sermão foi dirigido aos discípulos de Jesus. Hoje, nós. Amém? Então, o que está escrito aqui é para nós
hoje. Agora, há uma outra coisa que nós precisamos considerar em relação a Mateus. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. Os judeus tinham um conceito de reino de Deus bem diferente do nosso. Eles pensavam no reino de Deus, primeiro de uma forma física, o reino de Deus vindo. Pensavam no reino de Deus como um reino militar, que vinha e impunha-se à força. Pensava no reino de Deus terreno, e só terreno e externo. Deus isso restrito também a Israel. Então, eles pensavam num reino assim de forma bem material. Mas o propósito do Sermão do Monte é mostrar que o reino de Deus é essencialmente espiritual. Amém? O reino de Deus não é algo visível. Reino de Deus não é, nós vamos ver Deus sentado num trono aqui, eu estou falando disso agora. Amém? Hoje. Então não é um reino, nós temos aqui, não, é um reino, antes de tudo, ele está dentro de nós. Então não é um reino material, é um reino espiritual. Você pode glorificar a Deus por isso? Sabe, ele trata daquilo que governa a nossa mente e o nosso coração. Então é Deus no trono das nossas vidas, antes de tudo. O reino de Deus começa em mim e em você. E através de mim e de você é que o reino de Deus se expande. Então não é um reino material. Pois há uma outra coisa que nós precisamos entender quando nós lemos o Sermão do Monte. Porque, irmãos, quando a gente entende o que é ser pobre de espírito, a gente fala assim, misericórdia. Essas virtudes que o Senhor Jesus descreve aqui nesses primeiros versículos e depois, na sequência do Sermão do Monte, elas não são parte de nós naturalmente. A gente não nasce com isso. Elas são, na verdade, totalmente contrárias à nossa natureza. Totalmente contrária àquilo que é natural em nós. A nossa tendência não é sermos mansos. A nossa tendência é exigirmos que aquilo que nós entendemos como justo seja feito. Então, viver isso é uma luta. Viver isso não é fácil. Isso não é uma prática tranquila, fácil de se ter. Não é uma forma de vida fácil de se viver. Mas graças a Deus, diga isso, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo. Talvez da Trindade, a pessoa mais desprezada pela igreja. Mas é essa pessoa bendita do Espírito Santo que está conosco hoje, para nos capacitar a vivermos a verdade de Deus. Amém? Nós dependemos dessa pessoa. Nós somos incapazes de vivermos aquilo que está escrito aqui por nós mesmos. Isso não flui de nós naturalmente. Isso é uma batalha. Agora, uma outra questão, quando nós pensamos no Sermão do Monte, nós não podemos pensar nisso apenas como um código, sabe, de ética, de comportamento, um padrão de comportamento.
Porque ele é muito mais do que isso. Não me lembro bem se foi Lloyd Jones que usou a seguinte expressão. A questão é, por causa daquilo que vocês são, é assim que vocês devem viver. Então não é um código de ética que diz, olha, faça isso, faça e tal. Ele precisa ser, ele é a expressão do caráter do rei em nós. Sou eu e você, como filhos do rei, manifestando o caráter do rei que está gerado em nós. Amém? Não é só obedecer regras. É a expressão daquilo que nós somos. Porque uma pessoa pode ser terrivelmente ruim e ainda assim ser capaz de obedecer regras. Mas aqui não é um conjunto de regras. É algo que está dentro de nós, faz parte de nós. É o que nós somos. E por isso nós vivemos isso. Glória a Deus. Então não é um conjunto de regras. Agora, considerando estes pontos, irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre as bem-aventuranças. Primeiro, por que foi dito que aqui nós temos a estrada certa que nos conduz à felicidade? Bem-aventurados. Literalmente isso é feliz, plenamente realizado, satisfeito. A pergunta é, não é isso que todos nós queremos? Não é? A maior busca da humanidade é pelo quê? Felicidade. Nós desejamos ser felizes. E a gente não é tonto, a gente quer ser feliz mesmo. A gente deseja ser feliz mesmo. E aqui nós temos o caminho para a felicidade. Bem-aventurados é a felicidade de um coração que está em paz com Deus, que tem um relacionamento correto com Deus. Não é uma paz ou uma felicidade circunstancial. Não são aqueles que são felizes aos olhos do mundo, mas são aqueles que são verdadeiramente felizes aos olhos de Deus. Amém? É aquele, olha, essa pessoa é uma pessoa feliz porque vive bem isso, vive bem aquilo outro. Não. É se o mundo olhar para mim e para vocês, essa pessoa deve ser muito triste, né? Aquela época que se podia fumar em todo lugar, não tinha um missionário viajando, e aí uma mulher sentou ao lado dele e acendeu o cigarro. E ela olhou e disse assim, o senhor deseja um cigarro? E ele disse, não senhora, eu não preciso de um cigarro. Não, obrigado, não quero um cigarro. E aí ela insistiu e ele disse, não, obrigado. E aí ela disse para ele assim, mas por que o senhor não quer um cigarro? Por que o senhor não fuma? Por acaso o senhor é crente? E ele diz, graças a Deus. Aí ela olhou para ele e disse assim, eu não gosto desse negócio de crente não, porque crente é escravo. E aí ele disse, olha, a senhora poderia, por favor, me dizer por que a senhora fuma? Sabe, porque eu não consigo viver sem fumar. Aí ele disse, então, eu não fumo porque eu não quero.
Quem é o escravo aqui? Percebe? Aos olhos do mundo, feliz é quem faz o que quer. Aos olhos de Deus, felizes são aqueles que abrem mão de si mesmos para fazerem a sua vontade. É diferente. Então, feliz aqui é aquele que vive a verdadeira felicidade. Feliz aqui é aquele que está coberto com o favor de Deus, com a bênção de Deus. É aquele que tem sobre si o cuidado de Deus e que recebe de Deus toda a sua provisão. Ser feliz aqui, isso é ser bem-aventurado. Agora, essa palavra bem-aventurado também pode ser traduzida por bendito. Bendito pode ser de elogio, alguém que deve ser elogiado, reconhecido. Então, ser bem-aventurado é ser a pessoa que verdadeiramente deve ser aplaudida, reconhecida, honrada, valorizada. Percebe a grandeza disso? O mundo aplaude artistas, e artistas que muitas vezes não têm compromisso nenhum com Deus, com a moral, com a família. Vivem uma vida de ponta cabeça, mas o mundo aplaude, porque acha que são estes que merecem ser aplaudidos. Mas ser bem-aventurado aqui é ser verdadeiramente digno de ser reconhecido. Amém? É quem merece, antes de tudo, o reconhecimento do próprio Deus. Então, essa é a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação. É ser plenamente realizado. E aí, nós vamos para os pontinhos agora. Bem-aventurado os pobres de espírito. Irmãos, alguns pegaram isso e interpretaram para botar dentro da sua teologia que pobre de espírito aqui são os pobres. Os pobres de dinheiro, os pobres de recursos. Porque Lucas, ele omite no seu evangelho essa palavra espírito, pobre de espírito, e só coloca pobre. E aí, alguém pegou isso e disse, não, é uma referência à pobreza. Mas ser pobre de espírito aqui é olhar para si mesmo, fazer um julgamento correto sobre si mesmo e reconhecer quem de fato somos. Deu para entender? E não é uma questão de eu estar diante de outra pessoa, de outro homem. É uma questão de eu estar diante de Deus. E aí eu olho para Deus e olho para mim. Aí o que eu faço? Eu abro mão de mim porque eu me reconheço incapaz. O que Jesus está dizendo aqui era algo totalmente contrário ao pensamento romano ou ao pensamento grego. E é algo totalmente contrário ao pensamento da sociedade sem Cristo hoje. E, infelizmente, de alguns crentes dentro da igreja. É quando eu olho para mim, me reconheço, sei quem eu sou.
Não na avaliação de outro homem, mas na avaliação de Deus. E aí eu me reconheço incapaz e totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Não é por mim. É abrir mão totalmente de mim. Hoje a gente tem um negócio de acredita em você mesmo. Você é capaz, você pode. O triste não é quando isso é dito por um coach qualquer. O triste é quando isso é dito no púlpito da igreja. Ser pobre de espírito é o contrário disso. Ser pobre de espírito é reconhecer que não podemos por nós mesmos, em nós mesmos, mas que nós dependemos totalmente da graça do nosso Deus. Amém? Isso é ser pobre de espírito. É abrir mão do eu. Os irmãos devem se lembrar daquele fariseu e o publicano, dois extremos. O fariseu era o santarrão, era considerado os mais puros da época. O publicano era o mais pecador da época, rejeitado pelos judeus, porque era um judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos e sempre cobrava mais do que devia. E os dois sobem ao templo para orar. O fariseu chega lá e bate no peito e diz: eu te dou graças, ó Deus, porque jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. Eu não sou como esse pecador aí, cheio de si. Mas o publicano sequer se sentia digno de levantar os olhos aos céus, mas batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Sabe o que Jesus diz? Sabe quem foi ouvido? O publicano. Sabe quem foi alcançado? O publicano. Porque ele não vai na sua dependência, ele não vai na autoconfiança. Ele vai entendendo que quem ele é, tem uma visão de si mesmo clara. Ele sabe diante de quem ele está. E aí ele reconhece que depende única e exclusivamente de Deus. Você é ser pobre de espírito. É fácil? Não. Ser pobre de espírito é quando a gente não se coloca no pedestal. A gente não faz propaganda da gente mesmo. Quando a gente não se apresenta como a figura especial. Quando a gente pode ser quem for, mas sempre quem deverá aparecer é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele é Senhor das nossas vidas. E aí sabe o que Jesus disse? Sabe por que eles são bem-aventurados? Sabe por que eles são plenamente realizados? Sabe por que eles são felizes de verdade? Porque eles herdarão, porque deles é, diga, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Oh, irmãos, o pobre, esse é rico mesmo. O pobre de espírito é rico. Porque o Senhor diz, deles é o reino dos céus. É o reino que vem estar neles. É o reino no qual eles estão. E também é o reino eterno e glorioso que os aguarda. Glória a Deus. É o reino na sua plenitude. Eles são felizes. Aí o Senhor vai e diz, bem-aventurados que choram.
Bem-aventurados que... Irmão, como é que pode ser mais do que feliz, mais do que satisfeito, plenamente realizado, alguém que deve ser reconhecido e honrado? Como é que pode alguém que chora ser isso? Que choro é esse? Esse não é aquele choro de mágoa, sabe? Quando alguém nos ofende e a gente chora porque alguém nos ofendeu. Não é aquele choro provocado por alguma perda. Eu perdi isso aqui, e aí a gente chora porque perdeu alguma coisa. Esse choro aqui é o lamento profundo por causa do pecado. É um coração verdadeiramente quebrantado diante de Deus por causa do pecado. E não é só por causa do nosso pecado pessoal. É por causa do pecado na sociedade. Sofrem porque vem o efeito do pecado nos outros. Irmãos, nós estamos um pouco distantes disso, quando a gente pensa que, olha, nós como crentes e servos de Deus, fazemos piadinha com a corrupção. Olha aí alguém aparece lá fazendo uma piadinha, a gente ri, participa disso. A Bíblia diz que, na verdade, nós deveríamos chorar amargamente diante disso. Deu para entender? Às vezes a gente faz piadinha com o pecado do outro. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos chorar pelo pecado do outro. Então, chorar aqui é ser quebrantado, totalmente quebrantado, por causa do pecado. O pecado pode provocar alegria nos outros, mas em mim e em você precisa provocar dor, e dor profunda. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Jerusalém e viu o seu estado de pecado, ele chorou. Se o pecado não provocar dor em nós, nós não somos parte do reino de Deus. Ou então precisamos corrigir muito o nosso coração para adaptá-lo, para colocá-lo dentro do padrão do reino de Deus. O mundo vai vibrar, a gente está vendo aí agora, está chegando o carnaval. O tempo todo se fala de carnaval. O mundo vai vibrar com o pecado. Mas a igreja precisa chorar. A igreja precisa gemer. A igreja precisa sentir a dor por causa do pecado. Aí é fácil? Não. Mas nós temos o Espírito Santo. Oh, aleluia! Nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Meus irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Parece que Deus pegou esse ano de 2026 assim: vou amassar os crentes da comunidade Novo Tempo. Vou espremer. Olha, irmãos, e a questão não é o que eu e você fizemos até ontem. A questão é o que eu e você faremos com aquilo que Deus está falando conosco nesse dia de hoje. O que esta palavra vai ter de efeito em minha vida e em sua vida. Nos ajude, Senhor. Aí diz que aqueles que choram por causa do pecado, diga comigo, serão consolados. Serão o quê? Consolados.
Sabe quando eles serão consolados? Primeiro, quando o perdão chega. Nós que choramos por causa do pecado, temos certeza do perdão. Amém? Certeza do perdão. Não carregamos o fardo da culpa. Porque temos certeza do perdão. Mais do que certeza do perdão, nós temos certeza da restauração. Glória a Deus. Certeza da restauração, a comunhão com o nosso Pai. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, sabe você, crente, porque o livro de Apocalipse também é escrito para crente, sabe você, crente, que me botou para fora da sua vida, que decidiu viver sem mim, que se rebelou contra mim, fechou a porta depois que eu saí. Se você ouvir de novo a minha voz, eu vou entrar de volta. E eu vou me relacionar com você como se você nunca tivesse me colocado para fora da sua vida. Vou me relacionar com você como se nunca tivesse havido um rompimento no nosso relacionamento. Vai ser tudo novo. Aleluia! Somos consolados porque somos perdoados. Somos consolados porque somos restaurados. Davi disse, depois de pecar, e pecar terrivelmente, ele disse, olha, me perdoa, me lava, me purifica, transforma o meu coração. E daí sabe o que ele diz? E então eu ensinarei o teu caminho aos pecadores. Está dando para entender isso? Restauração, confiança. Mas nós também seremos consolados, irmãos. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome dele para sempre. Nós também seremos consolados no dia que nós estivermos lá diante do nosso Senhor, na presença do nosso Senhor, vivendo para sempre com ele, quando nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Glória a Deus! Quando o pecado não vai mais existir em nós. Não vou ter mais nenhuma tendência ao mal. Tudo transformado. Glória a Deus. Totalmente livre. Tão bem-aventurados que choram por causa do pecado, porque eles serão consolados quando perdoados, porque se arrependeram, buscaram o perdão, serão totalmente restaurados. E um dia serão totalmente livres da presença do pecado. Você pode glorificar a Deus nesta manhã, adorar a Deus nesta manhã, exaltar a Deus nesta manhã. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que o pecado nos quebre. Amém? Que nós sejamos levados a um profundo arrependimento diante de Deus. Depois, no verso 5, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Diga, bem-aventurados os mansos. Irmão, manso não é covarde, não é alguém sem personalidade. Manso não é aquela pessoa que assim, tudo, amém, 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 amém. Isso não é mansidão. Sabe o que é ser manso? É quando eu e você somos feridos pelo outro. Quando eu e você somos injustiçados. Quando eu e você somos desprezados. Quando eu e você somos ignorados. Mas nenhuma dessas ações contra nós comanda as nossas ações. Amém? Não existe amargura, desejo de vingança,
Sabe aquele hino? A minha vida agora tem sabor de mel. Quem me viu não sei aonde, agora vai viver no palco. Sabe essas besteiras que crente anda cantando? É o contrário disso, ser manso. É o contrário disso. Ser manso é o José, vendido pelos seus irmãos, injustiçado na casa de Potifar, colocado na prisão, e em nenhum momento dominado por isso. Ser manso é sair da prisão e ir para o trono, se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito, e não ser afetado por isso. Glória a Deus. Não ser dominado por isso. É ter a oportunidade de se vingar, mas abençoar ao invés de se vingar. Glória a Deus. Ser manso é ser levado para a cruz, sem merecer. Ser manso é ser cuspido, desprezado, humilhado, mas orar, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Isso é ser manso. Pode dizer, irmão, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Ser manso, irmão, é ter o coração ali, com o coração dele. Sou manso e humilde de coração. E aí o que eles vão? Eles vão herdar a terra. Quando nós vemos lá no verso, no Salmo 37, o Senhor diz que os mansos herdarão a terra, mas isso é uma palavra para Israel, herdando a sua terra ali. Nós vamos herdar a terra, mas não é essa aqui, essa está ruim. Mas a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Essa nova terra pertence aos mansos. Glória a Deus, glória a Deus. Ser manso. A gente tem a mania de querer os nossos direitos. Não ser manso é muitas vezes abre a mão do direito. Não estou dizendo de ser injustiçado, de não procurar os seus direitos que são devidamente legais. Espero que eu e você precisamos abrir mão. A Bíblia diz que é melhor o prejuízo do que escandalizar o reino de Deus, o nome de Deus. Mas aí, o Senhor Jesus continua. Não tem hora que dá vontade de falar assim, o Senhor podia ter parado já, né, Senhor? Se eu tivesse parado já estava até bom. Mas não, ele continua, ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de quê? Amém? Irmão, a gente olha para o mundo. Nós vivemos num país de extremos, de profundas injustiças. O que isso provoca em mim e você? Isso nos leva a orar. Irmãos, por favor, olhe bem para cá. Eu não estou fazendo aqui uma roda, e aí me colocando aqui num pedestalzinho, apontando o dedo, dizendo assim, você. Estou dizendo, nós. Porque pensa bem, nós estamos sendo chamados para essa vida. Eu e você. É ter sede de justiça, porque nós sentimos profundamente a necessidade dela. Nós ansiamos por ela e nós procuramos promover a justiça.
Mas também aqui ter sede de justiça é entender que nós somos pecadores, que nós não temos uma vida que nos aprova para a salvação. Assim, sou salvo porque eu sou bom. Não. Mas é ter sede pela justiça de Deus em nossas vidas. Quando eu e você colocamos a nossa confiança na justiça de Cristo, é a vida perfeita que Cristo viveu. E aí nós buscamos crer em Cristo para que essa vida perfeita de Cristo se torne nossa pela fé. Amém? E nós não dependemos mais da nossa justiça, mas da justiça dele. Glória a Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é quando eu faço de tudo para jamais prejudicar o outro. Para fazer sempre o que é justo para o outro. Isso é ter fome e sede de justiça. E é desejar aquele novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Amém? E ele diz exatamente, ele diz assim, porque aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Irmão, olhe bem para cá. Nós viveremos em um reino onde a justiça é plena. Glória a Deus. Esse é o reino que está preparado para mim e para você. Onde a justiça é plena, absoluta, total. É o inverso de tudo isso que eu e você vivemos aqui e vemos aqui. Mas nós devemos ansiar por este reino eterno que está por vir. Mas devemos ansiar em vivermos de forma justa. E devemos ansiar por vermos a justiça sendo praticada aqui. Nós devemos ter sede e fome aqui é desejo profundo, ardente. A pergunta é isso que nós como igreja temos vivido? É isso? Depois ele diz, bem-aventurados os misericordiosos. Irmãos, é uma coisa interessante, quando nós pensamos em misericórdia, sabe o que Jesus diz? Olha, porque se perdoardes aqueles que pecaram contra vocês, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Olhe bem aqui. Existe um problema sério em quem não tem a graça de perdoar. É porque essa pessoa não entende que foi perdoada. Para eu ser misericordioso, eu preciso entender, antes de tudo, que eu sou fruto da misericórdia de Deus. Amém? Que eu não sou o cara. Que se não fossem as misericórdias do Senhor, não haveria esperança para mim. Lembra da parábola do credor incompassivo, aquele camarada que devia? Uma vez a gente parou para fazer um cálculo, mais ou menos lá, o camarada teria que trabalhar uns 180 mil anos para pagar a sua dívida com o rei. E o rei o perdoou. E ele diz ao rei, tem misericórdia de mim. Aí quando ele sai, ele encontra com o companheiro dele que lhe deve a bagatelazinha de 100 dias de trabalho. Ele teve 180 mil perdoado. O outro só deve para ele 100 dias. Sabe o que ele faz? Tem que me pagar. Ele não tinha noção do que acabou de acontecer com ele. Porque se ele tivesse noção, ele só diria assim, espera aí, o rei acabou de me perdoar. Uma dívida que eu jamais poderia pagar. Esse meu irmão aqui não me deve nada. Está perdoado, irmão. Glória a Deus, vamos desfrutar juntos das misericórdias do Senhor. Mas o grande problema é que tem muita gente que não entende o quanto foi perdoado.
Porque sabe quem é esse camarada que devia um montão? Eu e você. Sabe quem é o que nos deve um pouquinho? Aquele irmão que pecou contra a gente. É quando eu e você temos consciência de que nós só estamos aqui por causa das misericórdias do Senhor, é que nós temos a graça de exercermos misericórdia sobre a vida do irmão. Amém? De praticarmos o perdão, de não termos, deixar rancor tomar conta do nosso coração, mas de simplesmente liberar o perdão e trazer o irmão de volta à comunhão conosco, ao relacionamento conosco. E detalhe, sem ficar lembrando ele depois. Lembra daquilo lá. Está perdoado, marido. Mas de vez em quando lembra. Está perdoada a esposa, mas de vez em quando lembra. Isso não é ser misericordioso. E aí o Senhor diz, eles alcançarão o quê? Misericórdia. Irmão, se eu e você exercermos misericórdia, o resultado disso vai ser o quê? Misericórdia. Mas aí o Senhor vai mais um pouquinho e ele diz, bem-aventurados os quê? Os limpos de coração. Quero ser bem rapidinho aqui. Irmão, limpo de coração é alguém que é puro nas suas intenções, na raiz das suas ações. É alguém que é puro nos seus propósitos. É alguém que é puro nas suas motivações. Deu para entender? Não é aquilo que as pessoas veem. Porque nós podemos fazer coisas extraordinárias, com a intenção errada, com a motivação errada, com o propósito errado. Observe que é limpo de coração, não é limpo de forma visível, é aqui dentro. E às vezes a gente pode ter até uma atitude com a pessoa que não a agrada. Mas quando eu e você somos puros de coração, o nosso propósito sempre será o bem dessa pessoa. É aquela pessoa, porque tem gente que em tudo vê maldade. Tudo vê maldade. Uma pessoa se aproxima de uma outra, quais são as intenções? Irmão, com todo respeito, isso é coisa de filho, não de Deus. Em tudo vê maldade. Limpos de coração é simplicidade de mente. É ser puro aqui. Glória a Deus. Mas você não está vendo que essa pessoa que está fazendo... querido, enquanto que ela me prove o contrário, o meu coração está buscando o bem dela e acabou. Pronto. E aí ele diz, qual é a recompensa dos limpos de coração? Diga comigo, eles verão a Deus. Irmão, a maior recompensa do céu não é andar em rua de ouro. A maior recompensa do céu não é ver muros de pedras preciosas. A maior recompensa do céu é estarmos diante dele. Glória a Deus. É contemplá-lo. Verão o seu rosto. Isso é para quem? Isso é para os limpos de coração. No Salmo 15, há uma pergunta lá, quem, Senhor, entrará no teu tabernáculo, habitará no teu lugar santo? Aí diz assim, aqueles que são puros de quê? Amém? É mente sem maldade, é coração limpo, é aquilo que ninguém vê sendo puro. Glória a Deus. Isso é ser puro de coração, limpo. E depois ele diz, os pacificadores. Os irmãos devem se lembrar que, quem foi moleque aqui sabe disso, né? Aqueles que já são um pouquinho mais, aí os moleques de hoje não fazem isso. Eles aprenderam a viver de uma forma diferente, mas a gente fazia. Tinha dois meninos lá, papapá, discutindo e não sei o quê. A gente, vamos lá.
O que for macho, cospe aqui. As mulheres faziam isso também? As mulheres faziam isso também? Puxava o cabelo, né? Quer dizer, quem for macho mesmo, cospe aqui. Aí o tonto primeiro, o tonto que achava que era macho, aí pegava no outro, aí o rei comia. Olhe bem para cá. Nós não somos assim não, né, irmãos? Somos não, né? Amém? Nós promovemos o quê? A paz. A coisa está pegando fogo lá, a gente chega com água, né, com gasolina. E chega lá para promover a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. É para promover a paz, irmãos. Nosso negócio é promover reconciliação entre os inimigos. Imagine um crente dentro de uma casa, um crente desse, dentro de uma família que está em pé de guerra. Olha a importância dele. Ele não fica, sabe, igual o diabinho cutucando. Você viu? Não, ela falou isso também. Não, mas falou aquilo também. Não, mas fez, olha, você não sabe a hora que você saiu. A hora que você chegou, você não viu a cara que ela fez? Irmão, nós promovemos a paz. Amém? Agora, ser pacificador é ter paz com Deus. E promover a paz com Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Diga isso comigo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus promove paz. Paulo diz que ele quebrou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. E aí pegou os dois e uniu e fez desses dois um povo que é a igreja. Porque o nosso Deus é Deus que promove a paz. Glória a Deus, glória a Deus. E eu e você expressamos o caráter do nosso Deus e Rei. Amém? Então não há espaço aqui para que eu e você promovamos a discórdia. E para a gente terminar, porque a hora foi, observe bem a partir do verso 10, aí eles serão filhos de Deus. Ou seja, vão desfrutar de todo o direito de filho de Deus. Sabe aquilo que Romanos 8 diz? Que os filhos são herdeiros, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, aqueles que são pacificadores, meus irmãos, herdarão tudo aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Fica feliz. Aí ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão aonde? Nos céus. Quero que você olhe para cá. Quem tem o caráter de Deus se sente privilegiado por sofrer, por ter compromisso com Ele. Amém? Amém? Eu só quero dizer que esse texto acho que não precisa de muita explicação, né, irmãos? Deu para entender? Mas eu quero só dar uma explicadinha aqui em exultai e alegrai-vos. Sabe quando os discípulos apanharam e daí liberaram eles, dizendo, olha, não falem mais deste nome. E eles chegaram lá para os irmãos e eles disseram, levamos a maior surra. Pensa numa coisa terrível. Eles disseram assim, nós estamos muito felizes, porque nós fomos achados dignos de sofrermos por causa de Cristo. Dignos. Sabe, exultai e alegrai-vos. Não é simplesmente, apanhei por Jesus. É pular, irmão, de alegria. É saltar de alegria. É sentir profundo prazer. É se sentir privilegiado.
Amém? Uma grande missionária, que hoje o nome dela me foge, mas que ela estava num país da África lá, e ela foi estuprada, porque o país entrou em guerra civil, aqueles rebeldes a tomaram, levaram para um lugar, e a estupraram, destruíram ela. Ela era enfermeira, tinha construído um hospital, feito um hospital para poder atender as pessoas e criado uma escola de enfermagem. Eles destruíram o hospital dela, destruíram a escola. Devido aos ferimentos e à situação que ela ficou, ela foi tirada de lá, levada de volta para o seu país. Passou um ano em tratamento. Quando terminou o tratamento, ela diz: me mande de volta para lá. Aí disseram para ela assim: você não pode voltar para lá, a gente te envia para outro qualquer lugar. E ela diz: ou vocês me enviam para lá, ou eu vou por conta própria, porque é lá que Deus me quer. Ela voltou para lá, construiu um novo hospital, o dobro daquele. Formou uma centena de enfermeiras para cuidar daquele povo. E alguém perguntou para ela: o que foi que fez você superar algo tão terrível e voltar para aquele lugar? Como que você pôde ser sustentada diante disso? E ela disse: tem uma única palavra: privilégio. Amém? Privilégio. Sabe o que é isso? Padecer por Cristo é privilégio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, para a gente encerrar de verdade, ô irmão, eu confessei esses dias os meus pecados para vocês, que eu estou ficando velho, eu estou tendo que escrever mais as coisas. Mas deixa eu te dizer, essas características do caráter do crente foram estabelecidas por Deus. Amém? Então, elas são inegociáveis. Não podem ser questionadas. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo. Mas esse negócio tão difícil? É isso mesmo. Mas exige-se tanto? É isso mesmo. Não é para ser questionado. Porque elas são contrárias à nossa natureza. Elas vão ser desafiadoras. Não tem jeito. Por elas se oporem totalmente aos alicerces da sociedade no meio da qual nós vivemos, elas vão ser desafiadoras. Não tem jeito. Mas é dessa maneira, não é dessa maneira que Deus quer simplesmente que nós vivamos. É dessa maneira que Deus quer que nós sejamos. Amém? Isso precisa ser reflexo não de uma decisão de obediência e tal. Isso precisa ser reflexo do nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. Deu para entender isso, irmãos? Então observe bem. Não dá para se opor a estas ordens. Não nos esqueçamos que o reino de Deus, diga isso comigo, o reino de Deus, na concepção de Jesus, é uma realidade que está totalmente em oposição a este mundo. Nós vivemos uma contracultura. É totalmente diferente. O mundo diz: você pode. A Bíblia diz: você não pode. O mundo diz: seja independente. A Bíblia diz: seja dependente. O mundo diz: seja feliz e não importa como. A Bíblia diz: chore. É contrário. Agora tem uma colocação do pastor Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: o mundo atual. Gostaria que você se colocasse de pé agora. Ele diz assim: o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos
e deles precisa desesperadamente. O mundo, irmãos, não quer crente igual ao mundo. Não é isso que o mundo quer. Dizem que durante a Segunda Guerra, alguns pastores e padres e missionários se envolviam no meio dos soldados. E viviam como os soldados viviam, praticavam o que os soldados praticavam, falavam a linguagem dos soldados para poder ver se dessa forma alcançava os soldados. E depois que a guerra passasse, aqueles que sobrevivessem pudessem ir servir a Deus na igreja e tal. A guerra passou e nenhum soldado foi. Isso aconteceu aqui em São Paulo, isso que eu vou contar agora, não da guerra. O que aconteceu aqui em São Paulo? Que um pastor disse assim, eu vou buscar aquelas pessoas que estão lá nas drogas e tal. Então ele se preparou. Sabe o que ele fez? Ele aprendeu a falar em gíria. Eu vou falar a linguagem deles. E aí foi para lá e começou a falar com eles. Aí alguém me chamou do lado e disse, ô pastor, o senhor não é desse mundo aqui. O senhor não precisa falar a nossa linguagem, porque seja diferente. Isso a gente já tem. O mundo não está precisando de uma igreja que cante música mundana. Que tem crentes que vão para o barzinho. Que músicos da igreja pegam o seu instrumento e vai tocar no barzinho depois do culto. E depois vem tocar na igreja. Que vai tocar na boate e depois vem tocar na igreja. O mundo não precisa dessa igreja. O mundo não está procurando pastores que falem a linguagem deles. O mundo está procurando pastores que os desafiem a buscarem a Deus e os quebrante e fale a eles a verdade a respeito do seu estado. O mundo está procurando uma igreja que o confronte. Ah, meus irmãos, e precisa ver em nós algo melhor, infinitamente superior àquilo que vivem, que experimentam. Irmãos, o mundo precisa ver em mim e em você uma alegria verdadeira que não é circunstancial. Precisa ver uma paz que transborda, que ultrapassa qualquer tipo de crise. Está dando para entender isso? O mundo precisa ver em mim e você crentes autênticos, verdadeiros. Nós não precisamos de pastores que vão lá nos programas de televisão defender o aborto. Não precisamos de pastores que defendam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não precisamos de pastores que defendem a legalização da prostituição. Não precisamos de pastores que se envolvem na política e se tornam semelhantes àqueles que estão lá. O mundo está clamando por uma igreja santa, por uma igreja pura, por uma igreja que vive o caráter de Deus. E é para isso que Deus está nos chamando. Está dando para entender, meus irmãos?